Boa. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Deixa eu explicar aqui. Ontem, por exemplo, ontem nós tivemos um evento do Revisando na parte de informática. Inclusive, quem não participou, esse evento fica gravado, ele está lá no nosso canal do YouTube, tá? E o Revisando ele não é um curso, tá? Só para deixar bem claro. Então, a gente não concorre com nenhum cursinho, a gente é parceiro dos cursinhos. Onde a ideia é justamente, né, revisar. É a ideia em cima de aulas curtas, por volta de uma hora e meia. É claro que essa uma hora e meia é o que a gente programa, né? Às vezes a dúvida vai crescendo e a gente prolonga um pouquinho mais, tá? Mas a programação sempre é dentro de um espaço curto, tá? Repassar algumas orientações, repassar algumas dicas, tá? Corrigir questões. E aí, a gente, nesse primeiro momento, por exemplo, ontem de informática, eu comentei a prova, as questões de informática que foram aplicadas para a Guarda Municipal de Canoas, da Fundação La Salle, ok? O Revisando, ele trabalha sempre do seguinte formato: as aulas ou são 100% gratuitas, grátis, ok? Ou, no caso, dentro do você que decide. Você decide o quanto quer pagar. Alguns até me perguntaram, né? Como aqui em Curitiba a gente já trabalhou várias turmas nesse modelo, né? A gente já passou essa fase inicial, pessoal. Aí eu disse assim. Já está sabendo. Aí eu disse assim, não, eu nem procurei isso, Leopoldo, nota uma aqui, igual uma hora. E amanhã também tem que fazer umas compras, ovos e coisa, né? Não. Prof, tá mudo o teu? Tá desligado o teu microfone? Ah, desligaram o meu. Ah, então tá bom. Ligaram de alguém, desligaram o meu, né? Ô, sacanagem, hein? Vamos lá. Então, como é que funciona, né? Sempre no valor livre. O aluno pergunta, manda mensagem, ele acha estranho, mas professor, né? Puxa vida, como é que eu vou colocar um valor no seu trabalho? Não, não é isso, tá? Entenda que, na atual situação, a gente não quer de maneira alguma que o aluno pare de estudar, interrompa o seu estudo por um motivo financeiro. Não, de maneira alguma. Então, a gente coloca ou aulas gratuitas ou aulas dentro do você paga o quanto você puder. E aí, fica tranquilo. Ah, eu fico sem jeito. Não, não tem sem jeito. Sem jeito é se você parar de estudar. Aí você vai ter que ficar envergonhada. Aí você tem que ficar sem jeito. Ok? Porque você tem ferramentas, você tem pessoas que apoiam você, pessoas que querem que você cresça. Então, isso não pode. Parar é que não pode. Ok? Então, fica tranquilo e é assim que funciona. Essa aula, por exemplo, do professor Pollux, né, estava dentro do Você Decide. Né? Você define o valor. A aula de ontem, né, a aula de ontem de informática, né, ela foi no formato gratuito. Quem não assistiu essa aula de ontem, me pede o link, eu coloco o link aqui no canal, né, no chat, tá? Ou acessa o nosso canal, não deixa de acessar o canal do Revisando, te inscreve lá, sempre vai ter eventos, sempre vai ter situações, né, bem legais para você complementar o teu estudo, perfeito? É assim que a gente pretende trabalhar e sempre trazendo professores novos, tá? Matérias diferentes, sempre atendendo à necessidade do aluno. Então, quer mandar sugestão? Pô, professor, né? Convida fulano para dar uma aula nesse estilo aí para nós, né? Indica. A gente tem o nosso grupo de professores, né? Os nossos colegas, tá? Mas, às vezes, né, tem um colega que, né, se destaca em tal matéria, em tal assunto, e se a gente puder entrar em contato com ele, pô, com certeza o cara vai curtir, ele vai gostar. Como eu falo, a gente, de maneira alguma, a gente concorre com nenhum cursinho, a proposta não é ser um curso, não tem uma aula completa, não. São o quê? Eventos trabalhando tópicos, perfeito? Inclusive, né, de acordo, né, coloco já em seguida o link da aula de ontem, sim, pode deixar, Fabrícia. Inclusive, de acordo com sugestões que apareceram ontem, a próxima aula de informática, a gente vai trabalhar funções de planilha. Vamos ver o que a Banca La Salle já cobrou sobre o Excel, sobre o cálculo, sobre a parte de planilha de forma geral, ok? Então, a gente vai trabalhar em cima de funções.
funções, pensando em atender o pessoal de São Leopoldo, né? Ou quem mais vai fazer prova da La Salle, ok? Nesse estilo. O professor Pollux também, né? Já se organizou para domingo que vem, né? Uma outra aula em cima da parte de redação, né? Depois ele comenta com vocês, não vou me meter no assunto dos outros, né? Ficou falando, daí ficava falando besteira ainda, né? Informática eu manjo, agora o resto deixa com quem sabe. Perfeito? Por falar nisso, Paulo, você está aqui com a gente já? Está ali. Já estou aqui, Márcio. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Então, vou deixar você comandar esse pessoal. Qualquer coisa eu fico aqui, né? Administrando, cuidando. Precisar, é só chamar, ok? E já vou colocar também o link da aula de ontem, o pessoal pediu, né? E qualquer outra coisa, põe no chat que a gente vai administrando aí. Beleza? Beleza. Um abraço e boa aula, Paulo. Até mais. Obrigado. Pessoal, boa noite. Todo mundo me escuta e me vê direitinho. Tá tudo ok? Sim? Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, então, assim, acho que a maioria me conhece, mas é sempre bom a gente se apresentar, né? Porque, de repente, alguém viu a propaganda aí em algum site, alguma coisa, não me conhece, né? Então, é bom a gente se apresentar. Eu sou o professor Pollux Martins, de língua portuguesa, sou professor em cursos para concursos desde 1997. Desde que a Fundação La Salle começou a fazer concurso, que não foi muitos anos atrás, eu dou aula para a Fundação La Salle, então a gente conhece bem as provas, apesar de eles não costumarem disponibilizar as provas deles. É muito difícil encontrar provas da La Salle. Por quê? Porque eles não colocam no site dele, as provas que existem por aí são aquelas em que o próprio candidato escaneou e ou mandou para nós, ou colocou em algum site de provas. Eu tenho algumas porque realmente os alunos me enviaram, né? E tenho repassei algumas para o professor Márcio, a gente fica trocando figurinha, porque é uma banca que não cede as provas. Eu já fui até Canoas, até a Fundação La Salle, e eu pedi para eles, disse que eu pagava tudo. Não tem disponível, né? Então é complicado, é difícil. Mas a gente consegue, né? A gente consegue questões sim, né? E qual é a ideia da nossa aula de hoje? Não é uma aula de resolução de questões, não é, tá? Resolução de questões a gente faz nos cursos em que eu dou aula, eu tenho aulas de resolução de questões no meu site, né? Tenho aula de simulados, no curso em que eu dou aula, nos cursos em que eu dou aula também, o curso completo, eu também resolvo questões. Não é essa, eu vou usar as questões para revisar conteúdo. Ou seja, não é uma live de resolução de questões. Poderia ser, certo? Mas se fosse uma live só de resolução de concursos, aí eu ia ter mandado para vocês umas 50 questões, que daria para a gente corrigir umas 50. Não é essa a ideia. Eu vou demorar um pouco mais em cada questão, porque a ideia é revisar o conteúdo relacionado àquela questão. Então, eu separei alguns conteúdos, né? Que não dá para trabalhar com todos, né, gente? Nem em 1h30, nem em 2, nem em 3, né? A gente não consegue fazer uma revisão de todos os conteúdos de português, é muita coisa, né? Mas eu separei algumas questões com alguns conteúdos e é com eles que eu vou trabalhar hoje, tá? A ideia é essa, certo? Vocês têm um chat, tá? Esse chat vai ficar aberto aqui, eu vou acompanhando, olhando o chat, tá? Para ver se tem alguma pergunta. Vocês podem perguntar no chat, certo? Podem também levantar a mão para fazer perguntas, né? E aí a gente tira o mudo de vocês podem falar, né? E vamos tocar a bola, né, gente? Vamos fazer essa live render bastante para quê? Porque cada aulinha a mais que vocês assistem são 2, 3 questões a mais que vocês vão acertar na prova. É claro que vocês não vão acertar todas as questões com base numa live, né, gente, de 1h30. É óbvio que não, né? Para isso, vocês vão precisar de um curso ou de mais de um curso. Mas a live, ela tira dúvidas, ela acrescenta conteúdos, ela acrescenta questões que na hora da prova vão ser bem importantes, ou seja, detalhes. Todo concurso, gente, é baseado em detalhes, né? Tanto que a pessoa é aprovada ou reprovada por detalhe. Muitas pessoas são reprovadas por causa de uma questão, a mais que elas erraram. E, às vezes, a pessoa deixa de ser nomeada por causa de uma questão a mais que ela errou e o outro acertou. Pensem vocês, por exemplo, né? Vou pegar um concurso agora que está em vigência aí, né? Da La Salle, São Leopoldo, né? Digamos que em São Leopoldo lá eles chamem 100 professores de área 1, séries iniciais, vamos dizer, tá? São os 100. Se coloquem no lugar do 101. Quem é o 101? O 101 é aquela pessoa que não foi nomeada porque errou uma questão a mais. A diferença entre o último a ser nomeado e o que não for nomeado
é de uma questão, gente. Então, por isso que vocês devem valorizar todos os momentos de aprendizado, todos os momentos de estudo, cada aulinha, cada curso, cada questão, tudo vocês devem valorizar, porque é isso que vai colocar vocês lá dentro do concurso. Beleza? Feita essa explicação inicial, vamos para a aula propriamente dita. Vocês podem puxar aí o material que o professor Márcio enviou para vocês, que é um material com 10 questões. Eu vou projetar esse material aqui também, tá, gente, na tela, né? À medida que eu vou projetando, né? Tá projetado aí, ó. Vou explicando, certo? E vou usar também uma folha do Word, de vez em quando eu quiser que vocês copiem algumas coisas, certo? Como eu disse para vocês, o que eu fiz? Eu separei alguns conteúdos. Não tinha como abordar todos os conteúdos numa live de 1h30. Então, eu separei alguns, que são os conteúdos iniciais de qualquer programa de concurso da La Salle. Fonética, acentuação, classes de palavras, análise sintática, crase, concordância. É isso que nós vamos abordar hoje, né? Começando aí pela questão de fonética, fonologia. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa questão. Essas questões são todas da La Salle, tá, gente? São todas questões retiradas de prova da La Salle. Com base nessas questões, nós vamos revisando o conteúdo. Ou seja, vocês vão aprender conteúdo, se vocês não viram, e vão revisar aquilo que vocês já aprenderam. Então, peguem aí material para escrever ou para digitar, se for o caso, né? A gente vai usar bastante, certo? Beleza, vamos lá. Primeira questão, então, é uma questão de fonética. Diz assim: sobre a palavra pessoa, analise as afirmativas abaixo. Gente, quando vocês forem fazer uma questão de fonética ou de acentuação, a primeira coisa que vocês têm que fazer sempre é separar as sílabas. Essa é a primeira coisa. Separar as sílabas é algo fundamental. Por quê? Porque a pergunta vai necessitar de que vocês estejam com as sílabas separadas. Então, vamos pegar a palavra pessoa e vamos separar as sílabas. É assim: pes, hífen, so, hífen, a, sozinho no final, o que dá a pessoa com as sílabas separadas. 3 sílabas, portanto, tá? Quando tem essas assim que são SS, RR, a gente tem que separar, porque é obrigatório separar na escrita, mas na fala, elas ficam numa sílaba só. Por exemplo, na palavra pessoa é assim: P, so, a. Isso é para fonética, tá, gente? Na ortografia, a gente tem que separar pes, so, a. Mas não tem 2 S lá, tem um só. E ele fica na segunda sílaba. P, so, a, tá? Só para ficar claro isso, certo? Bom, aí a primeira assertiva diz assim: possui 6 letras e 5 fonemas. Então, vejam, essa é a questão mais básica que pode cair de fonética, gente. Ou seja, comparar o número de letras ao número de fonemas. Muitas palavras da língua portuguesa têm exatamente o mesmo número de letras e de fonemas. Especialmente aquelas palavras mais simples, né, gente? Macaco, banana, essas palavras têm o mesmo número de letras e de fonemas. Não só elas, né? Tráfego, por exemplo, ou tráfico, que é um parônimo, também tem o mesmo número de letras e de fonemas. Mas existem 2 coisas que fazem uma palavra ter mais fonemas do que letras ou mais letras do que fonemas. Dois aspectos. Eu vou colocar para partilhar aqui o Word, e aí a gente coloca esses 2 aspectos, tá? Quais são os 2 aspectos que podem mudar o número de letras e de fonemas? Dígrafos. O que são dígrafos, gente? 2 letras, 1 fonema. 2 letras, faltou o S aqui, né? 2 letras, 1 fonema. Ou seja, sempre que eu tiver um dígrafo, eu vou ter 2 letras representando um único fonema. Então, a gente conta um som só, tá? Essa é uma maneira. A outra maneira é o dífono. Dífono. No caso do dífono é o contrário, gente. É 1 letra, 2 fonemas. 2 sons. Vou colocar um exemplo de cada um aqui. Já vou colocar aqui um exemplo de pessoa, porque foi o exemplo que nós estamos trabalhando lá. Onde é que nós temos um dígrafo aqui, gente? Nós temos o dígrafo aqui no SS. Então, esse SS é um dígrafo, ou seja, eu vou contar aí um fonema... Professor, a sua tela não está aparecendo. Não está? Ah, então eu coloquei para partilhar, mas não foi. Deixa eu colocar de novo, então, só um pouquinho. Só um minutinho. Ó, vamos lá, vamos partilhar aqui. Eu coloquei, mas ele me traiu.
Agora tem que estar. Agora tem que estar, né? Vamos lá. Então, voltando lá para o Word, ó. Agora está aparecendo o Word? Tá agora? Está aparecendo a página treinando. Ah, mas que coisa. Vamos de novo, então. Só um minutinho. Deixa eu parar aqui. Parei. Agora, vou pedir para partilhar o Word. Agora tem que entrar, gente. De qualquer maneira. Entrou agora. Não Agora entrou? sim. Entrou? Entrou. Que beleza. Para mim, não. Não entrou ainda o Word? Agora sim. Entrou. Agora entrou. Demora um pouquinho, tá? Demora um pouquinho, mas entra, tá? Vamos lá. Então, ó, o que eu dizia para vocês? Que existem duas situações em que a palavra vai ter número de fonemas diferente do número de letras. Duas situações, só tem duas. Uma, quando houver um dígrafo, ou seja, quando houver duas letras que representam um único fonema. Ou quando houver um dífono. O dífono é o contrário do dígrafo. Vou colocar um exemplo aqui. O meu nome, ó. Pólux. Pólux tem um dífono. Por quê? Porque tem esse X que faz X. O X que faz X. Representa dois fonemas. É bom sempre a gente transcrever o som para entender. Olha só, pessoa é assim, gente, ó. Pessoa. Tá? E Pólux é assim. Pólux. Ou seja, assim a gente consegue enxergar claramente o que está acontecendo dentro da palavra. Claramente. Né? A gente consegue enxergar o som. É como se fosse enxergar o som mesmo. Porque para nós que enxergamos, nós que somos videntes, quem enxerga se chama vidente. Não sei se vocês sabiam disso. Não é a pessoa que tem uma bola de cristal. Não. Vidente é quem enxerga, tá? Ao contrário do cego que não enxerga. Para nós que somos videntes, nós não costumamos prestar atenção aos sons. A gente presta atenção à imagem, mas para a fonética vocês têm que prestar atenção ao som. Então vejam, duas situações em que vai haver número de letras diferente do número de fonemas. Ou quando houver um dígrafo, o Pólux com KS, mas a marca não, né? Mas existe marca Pólux? Existe, né? Em Novo Hamburgo, por exemplo, é uma empresa chamada Pólux. Quando a gente pergunta se é minha, não tem nada a ver comigo. É uma empresa grande de engenharia elétrica lá. Nem conheço as pessoas, né? Mas, em suma, duas situações, então. Vamos pegar a primeira situação? Olha lá, dois S. Dois S, apesar de serem duas letras, representam um único fonema. Então, temos aí o caso de dígrafo, certo? E o dífono é quando a gente tem aquele X que faz KS, que é o caso de Pólux, é o caso de Alex, e aí várias outras palavras da língua portuguesa, certo? Então, é a única situação, ou as únicas situações, em que vai haver número de letras diferente do número de fonemas, certo? Bom, já vamos aproveitar e separar as sílabas de pessoa. Mas não vou separar lá na palavra pessoa, que não me interessa a separação das sílabas na palavra pessoa para fonética. Eu vou separar aqui na parte de transcrição fonética, ó. P, vou colocar o P minúsculo de novo, ó. P, so, A. É assim que se separam as sílabas de pessoa. Foneticamente falando, que é o que interessa para a questão. Se vocês olharem de novo a questão aí, a questão vai falar de hiato, por exemplo. O que é hiato? É o encontro vocálico. E para a gente saber se tem encontro vocálico ou não, a gente tem que separar as sílabas da palavra. O que é um hiato, gente? Duas vogais em sílabas separadas. Ou seja, elas estão lado a lado, mas estão em sílabas separadas. Aqui nós temos um hiato, gente, ó. Vou marcar em vermelho aqui para vocês enxergarem direitinho, ó. Ali nós temos um hiato, ó. O O de um lado, o A do outro lado. É um hiato porque são duas vogais, e até porque estão separadas, são vogais mesmo e não semivogais, e estão em sílabas separadas, tá? Já vamos ver o conceito de ditongo. Conceito de ditongo. Vogal mais semivogal na mesma sílaba. É errado dizer que ditongos são duas vogais na mesma sílaba. Totalmente errado. Nunca vocês vão ver duas vogais na mesma sílaba. Isso não acontece, é impossível. Pode haver duas vogais separadas,
mas não na mesma sílaba. Na mesma sílaba, a gente pode ter uma vogal, que é forte, e uma semivogal, que é fraquinha, certo? Bom, esses aqui são os conceitos de fonética, gente. Existe mais um conceito que é importante para vocês. É o conceito de encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? Está na cara, né? Encontro consonantal. Olha, já diz tudo, né? Duas consoantes. Duas consoantes, lado a lado. Não precisam estar na mesma sílaba. Basta elas estarem lado a lado, já vai haver aí um encontro consonantal. Por exemplo, se eu pegar a palavra extrato, vou colocar em letra maiúscula que é para enxergar melhor. Extrato, certo? Aqui na palavra extrato eu tenho dois encontros consonantais diferentes. Por quê? Se eu separar as sílabas de extrato, eu tenho isso aqui, ó. Extrato. Estão vendo? Então, eu tenho um encontro consonantal no XT e tenho um outro encontro consonantal no TR. Então, eu tenho dois encontros consonantais. Um com o XT e o outro com o TR. Dois encontros consonantais. Encontro consonantal é isso. Só que encontro consonantal, para ser encontro consonantal de verdade, tá? Não pode ser dígrafo. Vamos anotar isso aí, ó. Dígrafos não são encontros. Tem com demais aqui. Não são encontros consonantais. Dígrafos nunca são encontros consonantais. Nunca. Porque encontro pressupõe no mínimo dois. E no dígrafo eu não tenho dois sons, eu tenho um som só. Então não tem encontro, só tem um som. Certo? Então, ó, considerando tudo isso aí, gente. Pessoa, por exemplo, tem encontro consonantal? Não. Pessoa não tem encontro consonantal. Por quê? Porque pessoa tem dígrafo. E dígrafo não pode ser encontro consonantal. Pessoa tem hiato? Tem. O O e o A separados. Pessoa tem dígrafo? Tem o SS. Certo? Então, vejam, vocês trabalharam, eu trabalhei com vocês aí agora, todos os conceitos básicos que existem na fonética. E guardando sempre a noção de que a fonética não inclui a análise necessariamente de letras, mas sim de sons. Você sempre tem que prestar atenção aos sons. São os sons que interessam, e não as letras necessariamente. Bom, agora eu vou voltar, vou deixar de partilhar essa tela aqui, e vou voltar lá nas questões. Se não estiver aparecendo as questões agora, vocês me avisam, tá? Vamos lá, olha só. Lá diz assim, número 1, possui 6 letras e 5 fonemas. Já vimos que isso está correto. Por quê? Porque tem um dígrafo, que é o SS. Então, a assertiva 1 está correta. Possui 6 letras, um fonema a menos, porque tem o dígrafo SS. Número 1, correto. Número 2, possui um dígrafo. Acabamos de ver que isso é verdade. O SS é um dígrafo. E se ele é um dígrafo, a número 2 está correta. Número 3, possui 2 vogais e uma semivogal. Agora vamos voltar lá no Word, gente. Quer ver? Vamos voltar lá. Ó, deixa eu colocar de novo aqui para vocês enxergarem. Vamos voltar lá no Word. O que a questão diz? A questão diz que possui 2 vogais e uma semivogal, não é isso? É isso que diz a questão. Agora vamos olhar no Word aqui, ó. O que tem no Word? Tem uma vogal, que é o E. Vamos colocar aqui, né? Ó, uma vogal, que é o E. A outra vogal, que é o O. E a outra vogal, que é o A. Elas não podem ser semivogais, gente, porque elas estão totalmente separadas. A semivogal acompanha uma vogal. Por exemplo, vou colocar um exemplo que tenha semivogal. O nome da pessoa, ó, Mário. Ou melhor, ó, quero colocar o nome do professor aí, ó. Márcio. Eu não sei se o nome do Márcio tem acento. Se não tem, deveria ter, né? Olha só, Márcio. Como é que a gente separa as sílabas de Márcio? É assim, ó. Si. É assim? Não é.
É assim que quase todo mundo tem a tendência de separar. Márcio, série, Índia. Errado! Não é assim que se separa. É na mesma sílaba o Márcio. Esse io que a gente marca assim, gente, como se fosse um Y. Márcio. Por que eu marquei como se fosse um Y? Porque estão na mesma sílaba, o I e o O. Como o I e o O estão na mesma sílaba, não são duas vogais, porque duas vogais nunca ficam juntas na mesma sílaba. Uma é a vogal e a outra é a semivogal. Uma é forte e a outra é fraca. Como é que eu vou saber qual é a forte e qual é a fraca? Falando em voz alta. Não tem outro jeito. Vou pegar a palavra Márcio. Olha só, eu vou dizer ó, em voz alta. Ó. Vocês prestem atenção. Márcio. Márcio. Quem é que se destacou aí, gente? O I ou o O? Claramente foi o O, né? O O, claro. O I passa rápido, ó. Márcio. O O destaca. Então, o O é a vogal. E o I é a semivogal. Aqui sim, gente. Aqui eu tenho um ditongo. Isso é um ditongo. Aquele IO é um ditongo. Porque eu tenho uma semivogal, que é fraquinha, e tenho uma vogal que é forte. Mas na palavra pessoa não existe semivogal. Na palavra pessoa só existe vogal. 3 vogais. O E, o O e o A. 3 vogais. Então, a assertiva 3, vamos voltar lá na questão, né? A assertiva 3 está errada, porque diz que possui 2 vogais e uma semivogal. Professor. E a 4 também está errada, perceberam? Olha o que a 4 diz. Possui um encontro consonantal. Impossível. Acabei de dizer para vocês, vocês copiaram lá. Dígrafos nunca são encontros consonantais. Nunca! Então, a palavra pessoa não possui encontro consonantal, porque ela não possui 2 consoantes reais lado a lado. Ela possui dígrafo, mas dígrafo não é encontro consonantal. Ou seja, a resposta desta questão é apenas a 1 e a 2 estão corretas, letra C. Alguém ia perguntar alguma coisa aí, não sei quem. Sim. Sempre, então, que as vogais estiverem separadas em sílabas, elas sempre vão ser fortes ou não? Sim, porque elas são vogais. Se elas são separadas, elas são vogais. E se elas são vogais, elas são o centro da sílaba. Forte não quer dizer tônico, tá? Fica bem claro isso, tá? Porque Sim. cada palavra tem uma sílaba tônica só, certo? Tônica. Estou falando de forte. Se for vogal, sim, ela é forte, ela é o centro da sílaba. Ó. P, quem é que destacou aí? O E. So, quem é que destacou aí? O. A, o E, o O e o A. São 3 vogais. Entendi. Obrigada. Tá bem? Deu a questão número 1? Vamos à questão número 2, né? Deu um aviso de que a minha internet está meio fraquinha. Vocês conseguem me ver e me ouvir direitinho? Sim? Tudo certo? Beleza. Gente, vamos adiante. Ó. Agora tem a questão 2. A questão 2 diz assim. Em algumas palavras, a retirada ao acento gráfico causa mudança de pronúncia e de classe gramatical. Assinale a alternativa em que ocorre tal situação. Gente, a La Salle sempre coloca uma questão de acentuação em suas provas. Quando a gente diz sempre, não é 100% das vezes, tá? Não existe 100%. Quer dizer que em cada 10 provas, 8, 9, eles colocam questão de acentuação. Existem 2 possibilidades de questões de acentuação da La Salle, e eu coloquei as 2 aí para vocês entenderem. Uma é por regra de acentuação. Eles dão a palavra e perguntam por qual regra ela é acentuada, tá? E a outra é, dá a palavra e pergunta assim, se nós retirarmos o acento dessa palavra, ela vai continuar existindo, só que em outra classe? Sim ou não? Bom, aí o que vocês precisam? Conhecer palavras. Nesse caso aqui, não basta só saber a regra de acentuação. Vocês têm que conhecer se a palavra existe ou não. E são 600.000 palavras na língua portuguesa. Mas eles não dão umas palavras horrorosas, eles dão umas palavras normais, tá? Por exemplo, olha a questão número 2. Em algumas palavras, retirada ao acento gráfico causa mudança de pronúncia
e de classe. Nós temos que olhar duas coisas, então. Se mudou a pronúncia e se mudou a classe. O que é classe, gente? Classe é substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, advérbio, conjunção, interjeição. Tá? São 10 classes ao todo. Isso é classe. Então, eu tenho que tirar o acento, ver se a palavra continua existindo e ver se ela mudou de classe. Vou pegar um exemplo? Letra A. Legítimo. Se eu tirar o acento da palavra legítimo, vai ficar assim. Legítimo. Legítimo. A sílaba tônica sai do gi e passa para o ti. Legítimo. Certo? O que eu tenho que ver agora? Se legítimo existe. Existe? Existe. Do verbo legitimar. Existe. Eu legitimo, tu legitimas, ele legitima, nós legitimamos, vós legitimais, eles legitimam. Existe o verbo legitimar, gente. E o verbo legitimar tem como primeira pessoa do singular do presente do indicativo, eu legitimo. Então, legítimo existe sim. Então, vejam, eu tirei o acento de legítimo, que era um adjetivo. Legítimo é adjetivo. A palavra continua existindo, legítimo, e mudou de classe. Passou de, escreva aí, adjetivo para verbo. Escrevam isso ao lado da palavra legítimo, ou escrevam no caderno de vocês. Se eu retirar o acento de legítimo, passa de adjetivo, legítimo, para verbo, legítimo. Então, a resposta já é a letra A, gente. Porque legítimo, ao perder o acento, continuou existindo em outra classe com uma diferente pronúncia. Porque legítimo é proparoxítona, legítimo. E legítimo é uma paroxítona. Então, mudou de pronúncia e mudou de classe. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Agora, se eu tirar o acento de péssimos, vai ficar pessimos. E pessimos não existe. Essa palavra não existe em língua portuguesa. Se eu tirar o acento de você, vai ficar você. Você não existe em língua portuguesa. Se eu tirar o acento de possível, vai ficar possível. E possível não existe na língua portuguesa. Se eu tirar o acento de cenário, vai ficar cenário. E cenário não existe na língua portuguesa. Ou seja, da letra B em diante, nenhuma delas existe na língua portuguesa. A única que existe é legítimo, é a resposta. Por quê? Porque ao retirar o acento, a pronúncia mudou e mudou a classe. Era adjetivo, virou um verbo. Tem como a gente antecipar quais são as palavras que vão cair? Não tem como. São 600 mil palavras. É impossível nós anteciparmos quais palavras cairão. O que vocês têm que fazer no dia? Reescrever a palavra lá na hora, na prova. Na prova, escrever na prova. Reescrever a palavra sem o acento. E pronunciá-la, para ver se ela realmente existe. Tá? Se ela não existir, já descarta. Tá bem? Alguma pergunta nessa questão número 2? Não? Todo mundo entendeu? A questão... Oi, diga. Peraí. Professor, consegue repetir para mim o começo que cortou para mim? Então, Aqui. é só pega a palavra legítimo, retira o acento e faz a pronúncia de novo. Tira o acento de legítimo, vai ficar legítimo. Tá? Ou seja, a palavra continua existindo e ela passa a ser um verbo. Se ela continua existindo e passa a ser um verbo, quer dizer o quê? Que ela existe e, além disso, mudou de classe de palavra, mudou de classe gramatical. Vamos à questão 3. A questão 3 já é uma questão de regra. Regra de acentuação. Tá bem? Vamos lá. Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto. Em seguida, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A palavra já é acentuada por ser uma monossílaba. Olha só, gente. Quando cair esse tipo de questão, com duas afirmações, vocês têm que parar na primeira e ver se a primeira está certa. Se ela estiver certa, vai até o fim para olhar a segunda. Essa letra A é dividida em duas assertivas, duas afirmações.
Primeira afirmação. A palavra já é acentuada por ser uma monossílaba, certo? Certíssimo. Certíssimo. As monossílabas acentuadas quais são, gente? Anotem aí. Anota aí. Terminadas em A, E, O. Monossílabas só... E tônica, né? Tem que ser tônica, tem que ser forte. Monossílabas tônicas terminadas em A, E, O são acentuadas. É por isso que o já entra na regra das monossílabas. Assim como pé, assim como pó, né? Já, pé, pó. Pode até anotar esses 3 exemplos aí, né? Já, pé, pó. São 3 exemplos de monossílabos tônicos acentuados. Mas olha a segunda assertiva. Teve gente lá no dia da prova, eu não estava lá, mas eu sei. Pela minha experiência de 24 anos de professor de concurso acompanhando prova, eu sei que teve gente no dia que parou aqui. Já deu como certa a letra A. Não foi até o fim. Porque as pessoas fazem isso, gente. Elas não leem as coisas até o fim, elas leem só um pedaço. Tem até uma brincadeira que muita gente faz no Facebook, colocando um textão assim. Finalmente, estou feliz. Veio o nenê que eu tanto queria. Não sei o quê, não sei o quê. Aí no fim lá, que tu não consegue enxergar só clicando, é que aparece. Copiei de uma amiga, não sei se é verdadeiro. E aí as pessoas começam assim, ai, amiga, tu tá grávida. Ai, amiga, quando vem o nenê? Porque não leram até o fim. Isso é muito comum, gente. Só que em prova de concurso fazer isso é um pecado mortal. Vai morrer na praia. Porque tem que ler tudo até o fim, nos mínimos. Gente, tempo para isso vocês vão ter. Basta nós vermos que na imensa maioria dos concursos, dá 1h30 de prova, as pessoas estão fazendo isso aqui, ó, zarpando para casa já. 2 horas desce aquela multidão, assim, ó. Lá no fim, quando dá 3 horas e meia, não tem quase ninguém mais. Tem 2 lá e o fiscal, só. As pessoas não ficam até o fim porque elas leem rápido. Vamos ler, vamos embora. Vamos lá que tem churrasco hoje. Vamos que tem um futebol com os amigos. Pela madrugada, né, gente? A pessoa se prepara para um concurso, está concorrendo com um monte de gente, está preocupada com o churrasco. Por favor, né? Tem que estar preocupada com foco na prova, porque uma questão vai fazer diferença. Então, a pessoa que deu como certa a letra A não leu até o fim. Ela leu só a primeira parte. Tá certo. Já é monossílaba, tá certo. A segunda parte está errada. Olha o que diz a segunda parte. Todas as monossílabas devem ser acentuadas. Essa regra não existe, gente. Eu acabei de dizer para vocês. É só monossílaba terminada em A, E, O. Só em A, E, O. Terminadas em outras letras não são acentuadas. Terminada em U não é. Terminada em R não é. Terminada em M não é. Terminada em I não é. Então, a segunda parte está errada. É por isso que a letra A está errada. Letra B. A palavra através é acentuada por ser uma trissílaba. Já dá como errado isso. Não existe regra de acentuação ligada a monossílabo, trissílabo, dissílabo. A não ser a regra dos monossílabos tônicos. Só. Não existe regra de acentuação gráfica de dissílabo. Não existe regra de acentuação gráfica de trissílabo. Não tem nada a ver isso com acentuação. Isso é separação silábica. Tá? Através é acentuada, escrevam aí, porque é uma oxítona. Oxítona terminada em E. É por isso. Então, não tem nada a ver com ser trissílaba ou dissílaba. Essa regra não existe em português. Se aparecer na prova, já vai lá e corta a alternativa. Letra C. As palavras concluído e ruído seguem a mesma regra de acentuação. Gente, olha só. Vou dar uma dica para vocês. Um dicão. Dicão. Parece 2 cães, mas é isso, tá? Dicão. Tá? Que eu vou dar agora. Vou digitar. Escreve aí. Escreve. Se cair o acento no I, ou no U, se cair o acento no I ou no U, se cair o acento no I ou no U, vírgula, estou falando de acento gráfico, né, gente? Agudo ou circunflexo, tá? Vírgula. Será pela regra dos hiatos, ou das proparoxítonas. Será pela regra dos hiatos ou das proparoxítonas. Então, gente, cuida só. Apareceu o acento no I, apareceu o acento no U,
só tem duas possibilidades. Ou ela é uma proparoxítona. O que é proparoxítona? Cai o acento na sílaba 3 da direita para a esquerda. Ou ela é uma proparoxítona, ou ela é um hiato. Deixa eu colocar o Word aqui e vou colocar exemplos para você do que eu acabei de digitar. Tá? Olha só. Vamos lá. Útero. Primeiro exemplo. Saída. Segundo exemplo. Baú. Terceiro exemplo. Vou colocar o acento aqui, né? Íntimo. Terceiro acento. Quarto exemplo. O que eu acabei de dizer para vocês? Se o acento cair sobre o I, ou se o acento cair sobre o U, o que nós vamos ter aí, gente? Ou regra dos hiatos, ou regra das proparoxítonas. Proparoxítona, quando eu tenho 3 sílabas, ó, 3 sílabas, ou mais sílabas, né? E a mais forte é a terceira da direita para a esquerda. Então, útero, qual é a regra de útero? É a regra das proparoxítonas. Regra das proparoxítonas. Saída é uma proparoxítona? Não. Saída mais forte é a segunda, então não pode ser proparoxítona. Então, ela é regra dos hiatos. Vou colocar aqui. Hiatos. Baú. Caiu no U. É uma proparoxítona? Caiu da terceira da direita para a esquerda? Não. Caiu lá na última. Então, só pode ser regra dos hiatos. Íntimo. É uma proparoxítona? É proparoxítona. Portanto, é a regra das proparoxítonas. Certo? Então, guardem isso com vocês. Caiu no I, caiu no U, é proparoxítona ou regra dos hiatos. Se não for proparoxítona, é regra dos hiatos. Tá certo? Então, isso vai ajudar muito você, porque as pessoas pensam, mas e se o I estiver na última sílaba? É hiato, não pode ser proparoxítona. Se estiver na segunda, regra dos hiatos, não pode ser proparoxítona. Tá bem? Então, vocês tendo essa dica aí, vocês não erram mais a regra dos hiatos, porque a regra dos hiatos, ela se baseia exatamente nisso aí. Deixa eu separar as sílabas de íntimo aqui, que é para vocês enxergarem que ela também é proparoxítona, tá? Então, gente, guardem bem esse macetezinho aí, essa regrinha, né? Que isso vocês não vão usar, certamente, porque a regra dos hiatos é uma das regras que mais caem em provas de concurso e não vão se confundir mais. Tá bem? Então, agora nós vamos voltar lá para a questão. Vamos voltar lá. Lá diz assim. Vou colocar de volta aqui, ó. Lá dizia assim. As palavras concluído e ruído seguem a mesma regra de acentuação. Gente, percebam que o I de concluído não está na terceira, está no meio, está na segunda. Só pode ser regra dos hiatos. E o I de ruído também não é proparoxítona. Está no meio. Então, só pode ser regra dos hiatos. As duas pertencem à regra dos hiatos. Por isso que a resposta correta só pode ser a letra C. Tá bem? Agora, olhe a letra D. A palavra público, ó, público, separa as sílabas, ó. Público. Não caiu na terceira da direita para a esquerda? É proparoxítona. Público, escrevam aí, proparoxítona. Segue a mesma regra de acentuação do vocábulo concluído? Não, porque em concluído o I não está na proparoxítona. Então, ele só pode ser regra dos hiatos. Portanto, em público eu tenho proparoxítona e em concluído eu tenho regra dos hiatos. Então, guardem isso. I ou U, ou é proparoxítona ou é regra dos hiatos. Na letra C, eu tinha duas da regra dos hiatos, concluído e ruído. Na letra D, eu tenho uma proparoxítona, público, e uma dos hiatos, concluído. Portanto, a letra D está errada. E a letra E, a palavra obstáculos, é acentuada por ser uma paroxítona. Não, né, gente? Ó, obstáculos. Separando as sílabas, o tá é a terceira da direita para a esquerda mais forte. Se ela é a terceira, ela é uma proparoxítona. E então está errado ali, o certo seria é acentuada por ser uma proparoxítona e assim sendo todas as proparoxítonas são acentuadas, como está escrito ali.
está escrito que ela é uma paroxítona, e ela não é, e que todas as paroxítonas devem ser acentuadas, o que também está errado. Então, a letra E está totalmente errada. Totalmente. Estaria certo se fosse escrito ali proparoxítona. Resposta correta, então, letra C. Ô, Pollux, tu pode repetir, por favor, por que a palavra através é acentuada? Regra das oxítonas. Oxítona terminada em S. Não, em S não, porque o S não conta nunca. Tá? O S nunca conta. Nunca. O S é S de plural, ele não conta para acentuação. É a oxítona terminada em E. Em E. Seguido ou não de S. É, seguindo. Porque as oxítonas são acentuadas e terminadas em A e O, né? A e O, em. Essa é a regra das oxítonas, né? Então, pode ser A, E, O, em, seguido ou não de S. O S não interfere. Tá? Fechou a questão 3? Vamos à questão 4. A questão 4, gente, ela é bem legal e é uma questão bem típica da La Salle, porque ela mistura acentuação com concordância. Por isso que eu coloquei aqui. Ah, mas 3 questões de acentuação? Mas essa aí é uma acentuação especial, porque ela mistura a acentuação com concordância. Gente, quando que o vem, quando que o tem vão ter acento? Vamos lembrar isso aí? Vou colocar no Word aqui, para a gente lembrar, tá? É assim, ó. É assim, ó. Vem, vírgula, tem. Sujeito singular. Exemplo. O Brasil vem, etc. Tá? Poder ser tem também. O Brasil é um só. O Brasil é singular. Então, o vem e o tem ficam no singular sem acento. Agora, o vem e o tem. E o tem, terão acento se o sujeito for plural ou composto. Plural ou composto. O que é composto? Quando tem 2 núcleos. Eu vou colocar até 2 exemplos aqui, um de plural e um de composto, para vocês entenderem. Um de plural, tá? Os brasileiros têm... O resto não interessa. Interessa que é os brasileiros e é plural. Agora, eu posso também fazer uma com sujeito composto. O brasileiro e o uruguaio vem, etc. No primeiro caso, os brasileiros, o sujeito é plural. No segundo caso, o brasileiro e o uruguaio é um sujeito composto. 1 mais 1 dá 2, né, gente? Por isso que brasileiro e uruguaio dá plural, dá 2. Então, o vem e o tem vão ficar no singular, sem acento, se o sujeito for singular. For um só. Tá? Uma palavra só. Estiver no singular. E o vem e o tem vão ficar com acento se o sujeito for plural, tipo os brasileiros têm, ou se o sujeito for composto, tipo o brasileiro e o uruguaio vem. Pode ser. Tudo que acontece com o vem acontece com o tem também, tá? Vale para os dois. Tá bem? Tá. Então, agora eu vou tirar aqui do Word e vou colocar lá na questão de novo, porque a questão trata exatamente disso. Vamos lá. Olha o que diz a questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 2, 7 e 8, respectivamente. O que é respectivamente? Nessa ordem, tá? Na mesma ordem que é apresentado. Tá bem? Vamos lá na linha 2. Lá na linha 2 diz assim. Para vocês fazerem esse tipo de questão, gente, nunca comecem onde eles mandaram vocês começar. Eles mandaram vocês olharem a linha 2. Não comecem na linha 2. Comecem pelo menos na linha anterior. Pelo menos. Tá? Porque tudo depende do texto. É bem provável que você já tenha lido ou ouvido alguém em sua escola dizer que, ó, cuida agora, dizer que determinados, no plural, alunos não aprendem porque vêm... Gente, se são determinados alunos no plural, o vem tem que ter acento. Então, é vem com acento circunflexo.
Logo, a gente elimina a letra A, elimina a letra B, elimina a letra D. Porque na A, na B e na D está no singular, sem acento. Vamos manter, por enquanto, a C e a E. Agora, a linha 7. Ela defende que pais separados, casais homossexuais, mães solteiras, avós responsáveis por netos, não sei o que preencher a lacuna ali que eu não me lembro, e tantas outras configurações compõem núcleos que podem até fugir, aqui seria um A com crase aqui, tá? Até fugir à idealização feita pela sociedade. Mas tem plenas condições. Quem é que tem plenas condições, gente? Pais separados, casais homossexuais, mães solteiras, avós responsáveis por netos, tantas outras configurações. Olha só, 5 núcleos totalmente compostos, sujeito, sem falar que eles estão no plural ainda, né? Então, o sujeito aí é composto, vários núcleos, ó, pais separados, casais homossexuais, mães solteiras, avós responsáveis, tantas, além de serem vários núcleos, todos estão no plural. Então, portanto, tem que ser também no plural. Ou seja, aquele tem lá vai ser o tem no plural. Mas se vocês olharem a letra C e a letra E, nas duas o tem também está no plural com acento. Então, não dá para eliminar nenhuma alternativa agora, tá? O importante é que o tem ficaria com acento. E agora a última lacuna, que é a da linha 8. Lá diz assim na linha 8, tem que olhar a partir da 7, tá? Um lar, que é singular, um lar que tem plenas condições. É um só agora, gente. Agora é singular. Se é um lar, esse tem vai ficar no singular. Então, ficou a resposta correta, a letra C. Vem no plural, porque o sujeito era plural. Tem no plural, porque o sujeito era plural e composto. E a última é tem no singular, porque o sujeito era singular. E a resposta correta ficou letra C. Importante, o que eu acabei de dizer também vale, vou mostrar para vocês no Word, também vale para os derivados, só que de uma maneira diferente, tá? Vou escrever aqui, Professor, ó. Diga. olha, ali eu coloquei a D, porque depois eu li assim, ó, um lar que tem pai e mãe. Não, mas qual é o sujeito? Aí eu achei que fosse composto. Quem é que tem? Tu tem que procurar o sujeito. Quem é que tem? É o lar, não é? É o lar. Não é o lar que tem o pai e a mãe? Não. Não, ó, ouve bem. O verbo é tem, não é? Sim. Quem é que tem? Qual é o sujeito do tem? Pai e mãe. Não. Ai. Seria pai e mãe se fosse pai e mãe tem um lar. Aí seria pai e mãe. Mas tu tá lendo invertido? Lê na ordem. Um lar tem pai e mãe. É o lar que tem. Não é o pai e a mãe. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Então, cuida a ordem, tá? Porque se tu inverte a ordem, daí muda tudo, claro, tá? O sujeito é quem manda. Quando eu digo ali sujeito, ó, tá escrito lá no Word, ó, sujeito singular. E o sujeito, nesse caso, é o lar, não é o pai e a mãe. O pai e a mãe são objetos diretos da oração, tá? Gente, derivados de ter e de vir. Acento agudo no singular, acento circunflexo no plural. Exemplo, ela detém elas detêm, ela provém, elas provém, tá? Então, essa regra da mudança de acento, né, ela também vale para os derivados de ter e de vir. Se o sujeito estiver no singular, o acento é agudo. Se o sujeito estiver no plural, o acento é circunflexo. Por isso que é ela no singular detém com acento agudo, elas no plural detém com acento circunflexo. Ela no singular provém com acento agudo, elas no plural provém
com acento circunflexo. Tá bem? Isso é muito comum de cair nas provas da La Salle, gente. Ou seja, eles sempre fazem esse esquema que vocês acabaram de ver. Eles deixam lacunas no texto para preencher com o vem com acento, tem com acento, convém com acento agudo, convém com acento circunflexo, a com crase, a sem crase. Eles sempre vão fazer isso. Tá? Então, cuida disso aí. Tá? Alguma pergunta nessa questão? Vamos voltar a partilhar lá as questões, né? Fechou a questão 4? Vamos à questão 5. Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente o processo de formação das palavras destacadas nas frases abaixo. Gente, eu peguei essa questão da La Salle porque ela dá conta de vários processos de formação, tá? Então, claro, vocês têm que saber todos. Nós não vamos abordar todos aqui agora, porque nem dá tempo de a gente ver todo. É muita coisa, daria uma aula inteira. Mas, pelo menos, vamos ver esses que estão na questão. Dica. Escrevam essa dica aí. Em formação de palavras, escreve aí. Em formação de palavras. Em formação de palavras, vírgula. Sempre se deve procurar primeiro a palavra primitiva. Sempre se deve procurar primeiro a palavra primitiva. Bom, em formação de palavras, sempre se deve procurar primeiro a palavra primitiva. Essa é uma regra fundamental para quando vocês forem fazer questões de formação de palavras, tá? É necessário, fundamental, tá? Sempre procurar a palavra primitiva, tá? Bom, por exemplo, vou pegar lá, gigantesco. Gigantesco é uma palavra que já tem alguma coisa a mais ali. Qual é a palavra primitiva de gigantesco? É gigante. Então, a primeira coisa sempre, procurar a palavra primitiva. Na palavra gigantesco, a palavra primitiva é gigante. Por que a gigante é a palavra primitiva? Porque não tem uma outra palavra da qual a palavra gigante veio. Não tem. Gigante é gigante. Não veio de gig, não veio de giga, não veio de gi. Não. Gigante já é a palavra primitiva. Bom, se gigante é a palavra primitiva, como que eu formei a palavra gigantesco? Eu peguei gigante, que é a palavra primitiva, e acrescentei um sufixo, esco. O que é o sufixo? É um pedacinho que eu coloco no fim da palavra. Então, gigante, escreve aí, gigante mais esco. Gigantesco é assim que se forma. Vem de gigante, palavra primitiva, mais esco, que é um sufixo. Então, a número 1 é formada por sufixação. Com isso, a gente elimina a letra B e elimina a letra D, porque é só sufixo. Seria prefixação se o esco estivesse no início da palavra, mas não dá, está no fim. Se está no fim, ele só pode ser sufixo. 2. Gostava tanto de ver o florir. Gente, essa é facílima, só que raras pessoas se lembram desse processo na hora da prova. Ela é facílima. Vamos deixar aqui de partilhar a questão. Vamos partilhar o Word. Ó, facílima, gente. Vamos pegar lá. O... Onde está o meu cursor? Está aqui. O olhar. O florir. Etc. O que elas têm em comum, gente? Aquele O na frente. Ó, vou destacar aqui ó, em amarelo. Ó. O olhar. O florir. Se nós pegarmos a classe original da palavra olhar, é um verbo. Se eu pegar a classe original da palavra florir, é um verbo. Mas ao colocar o O na frente, eles deixaram de ser verbos e se transformaram em substantivos. Então, gente, o que é esse processo de formação? Esse processo de formação se chama derivação imprópria. Imprópria. O que é?
é transformar a classe da palavra em outra sem mexer nela. Sem mexer na palavra. Eu mudo a classe da palavra, mas eu não mexo na palavra. Geralmente eu coloco um artigo, não é só, mas em quase todas as provas cai com um artigo na frente. Por quê? Se eu pegar olhar, é verbo. O olhar é substantivo. Florir é verbo. Florir é verbo. Se eu pegar o florir, florir verbos em substantivos, mas eu não toquei na palavra, gente. Não mexi na palavra. A palavra está intocada. Florir continua escrita florir, olhar continua escrito olhar. Não mexi na palavra, mas mudei a classe. Então, isso é a derivação imprópria, gente. É quando eu transformo a classe da palavra, mas sem mexer nela. Se eu colocar um sufixo, aí já mexi. Aí já não é mais derivação imprópria. Na derivação imprópria, a palavra original é escrita igual à palavra que veio depois. Florir, florir. Olhar, olhar. A gente só mudou mesmo a classe da palavra. Isso se chama derivação imprópria. Vou aproveitar aqui já para ensinar a derivação regressiva. Derivação regressiva. O que é? É transformar verbos em substantivos, reduzindo a palavra. Ou seja, em vez de a palavra aumentar, eu vou diminuir. É um outro processo. Regressiva por quê? Porque ela diminui. Então, por exemplo, vamos pegar lá. Embargar. Embargar é um verbo. Aí eu vou lá e transformo em embargo. Podar. Podar é um verbo. Aí eu vou lá e transformo em poda. Isso se chama derivação regressiva. Tá? É o único caso, não tem outro, é o único, em que a palavra final, em vez de aumentar, ela diminuiu. Veja que perdeu letra. Ó. Embargar tem mais letras que embargo. Podar tem mais letras que poda. Então, aí eu tenho um caso de derivação regressiva, ou seja, a palavra, em vez de aumentar, ela reduziu, ela diminuiu. E para encerrar aqui, para voltar lá para a questão, derivação parasintética. Na derivação parasintética, eu tenho a colocação, vou colocar em letras maiúsculas aqui, e vou destacar em amarelo depois. Colocação simultânea de prefixo e sufixo. De tal forma que não se pode só retirar o prefixo. De tal forma que não se pode retirar só o prefixo. Por isso que ela é simultânea. Vou destacar aqui o simultâneo, para vocês destacarem aí também. Tá? Não se pode só retirar. Vou destacar em amarelo também. Aparente, eu coloquei P lá, é O. Retirar o prefixo. Tá bem? Então, gente, o que é a derivação parasintética? Olha que ficou errado ainda. Aquele P não sai. Ah, aquele tem. É o Word que está trocando lá. Word sem vergonha. Eu coloco o O, ele vai lá e está com P. Coloco um pó. Vê como o Word é inteligente? Bom, né? Derivação parasintética. Colocação simultânea de prefixo e sufixo de tal forma que não se pode só retirar o prefixo. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou colocar um exemplo bom, deixa eu pensar um bem bom. Aqui já sei. Prolongamento. Tá? Esse é um exemplo bom. Por quê? Prolongamento, eu tenho prefixo, pro, eu tenho sufixo, mento,
mas eu não posso tirar só o pro. Se eu tirar o pro, vai sobrar longamento, e longamento não existe em língua portuguesa. Tá? Ou seja, na derivação parassintética, eu coloco o prefixo, que está em verde aqui, o pro, coloco o sufixo, que está em verde também, mas eu não posso tirar um só, que é o prefixo. Não posso. Se eu tirar, o que sobrou não existe. Por exemplo, se eu tirar o pro dessa frase aí, longamento não existe. Aí eu tenho derivação parassintética. Tá? Isso chama também de parassíntese, tá? Dá no mesmo, tá? Derivação parassintética e parassíntese são exatamente a mesma coisa, tá? Então, o que eu mostrei para você, gente? 3 processos de formação. Primeiro, ali acima, ó, derivação imprópria. Alterar a classe sem mexer na palavra. Eu vou destacar, ó, destacar em verde aqui os títulos, ó. Derivação imprópria. Alterar a classe sem mexer na palavra. Derivação regressiva. Diminuir a palavra, transformando o verbo em um substantivo. E, por último, derivação parassintética, que é a colocação simultânea de prefixo e sufixo, de tal forma que não dá para tirar só o prefixo. Tá? Vamos voltar lá para a questão. Agora, ó, a questão diz assim: gostava tanto de ver o florir e o carregar do cacau. Derivação imprópria total, né, gente? Derivação imprópria. Ou seja, coloquei um o na frente de florir, de verbo virou substantivo, e não sublinharam, mas o carregar também. O carregar também é derivação imprópria. Tá? Os dois são, as duas palavras são. Então, número 2 é derivação imprópria. E aí a gente já tem resposta correta, né? Só pode ser a letra C, porque a letra C tinha sufixação, que era gigantesco, e tem derivação imprópria, que é o florir. Automaticamente, se for a C, inconsequentemente é prefixação e sufixação. Por quê? Vamos lá, vamos pensar na palavra inconsequente. Deixa eu colocar no Word de novo. Inconsequentemente. Vamos pensar sobre essa palavra. Opa, não é isso. É isso. Mas não está mostrando. Deixa eu voltar lá para colocar para mostrar. É. Esse Word aqui. Tá, olha só. Vamos colocar lá, gente, aquela palavra que estava aparecendo lá, certo? Ou seja, para a gente poder debulhar a palavra, né? Qual é que era a palavra? A palavra era inconsequentemente. Tá? Deixa eu só voltar no Word aqui. Inconsequentemente. Vou colocar em letras maiúsculas, que é para a gente poder destacar depois. Inconsequentemente. Tá? Como eu disse para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é procurar o radical. O radical é importante, que é a palavra primitiva. Quando eu pego a palavra consequentemente, eu tenho aqui o radical, ou a palavra primitiva, que é consequente. Vou destacar aqui em amarelo. Tá? Destaquei o radical, tá? Que é a palavra primitiva. Certo? Então, até vou escrever aqui, ó. Palavra primitiva. Ela está em amarelo. Na palavra inconsequentemente, eu coloquei um pedacinho antes, que é o in. Esse in eu vou destacar em vermelho. Vou escrever aqui prefixo. Então, aquele in é o prefixo. Vou colocar lá. E depois eu coloquei um sufixo. Eu vou destacar em azul. Sufixo. Azul. Então, é isso aqui, é disso aqui que é composta a palavra inconsequentemente. Ela é formada de uma palavra primitiva, consequente, um prefixo, o in, um sufixo, o mente. Bom, quando a palavra tem prefixo e tem sufixo, ela só pode ser duas coisas. Ou ela é prefixo mais sufixo, normal, ou ela é parassíntese, derivação parassintética. O que eu quero mostrar para vocês aqui é, inconsequentemente, não é derivação parassintética. Não é. Por que não é? Porque eu posso retirar aquele in e a palavra continua existindo. Olha lá.
Consequentemente, a palavra continua existindo. Se fosse derivação parassintética, ao retirar o in, a palavra deixaria de existir, mas ela continua existindo. Então, vou escrever bem claramente aqui. Não é parassíntese. Não é. Vou colocar o in de volta lá. Inconsequentemente, não é parassíntese. O que ela é, então? Prefixo mais sufixo. É uma palavra que tem o prefixo antes, o sufixo depois, mas eu posso tirar o prefixo, depois eu posso tirar o sufixo se eu quiser. Eu posso fazer como eu achar melhor, tá? Então, vamos voltar lá na questão, ó. Lá na questão diz assim: inconsequentemente, é parassíntese ou é prefixação e sufixação? É prefixação e sufixação, não é parassíntese. E aí a resposta correta ficou letra C. Sufixação, gigante mais esco. Derivação imprópria, o florir. Inconsequentemente, prefixação e sufixação. Perguntas Posso nessa fazer uma questão? pergunta? Sim. Diga. Primeiro, eu queria que tu me desse um exemplo do verbo florir. Eu procurei um exemplo, eu não consegui, tá? Se tu puder fazer também, eu te agradeço. Vou pegar uma flor qualquer aí, não. Para o copo de leite florir, ele precisará de água. Copo de leite é um tipo de flor, tá? Só para avisar, tá? Quando tu morrer, vai ter lá, e eu também. É muito usado nos funerais. Tá, né? mas... tá. Esse é verbo, esse é um verbo. Mas eu pensei que ia ser um adjetivo. Não, adjetivo não. Está conjugado, ó. Quando o copo de leite florir. Quando eu florir, quando tu florires, quando ele florir. É o verbo, não é adjetivo. O Nem adjetivo é sabia que florido. existia esse verbo. Claro, adjetivo é florido. Tem até um bairro de Guaíba aqui chamado Florida. Florida, um bairro de Guaíba. E também tem lá nos Estados Unidos um estado chamado Flórida, que para nós aqui é Florida. Mesma coisa. Florido é o adjetivo. Florir é verbo. Tá bem? Próxima questão. Questão 6. Assinale olha, melhor. A alternativa que preenche corretamente as linhas 1, 2 e 15, respectivamente. Tá? Vamos lá. Traz e traz. Traz com Z, traz com S. Bem diferentes um do outro, apesar de a imensa maioria das pessoas confundir ambos. Não confundam traz com traz. Tá? Vou colocar aqui uma quebra de página aqui para mudar. Olha só. Traz, pessoal, com S. Traz com S. Local. Tá? Ou seja, lá para trás. Então, traz com S é o local. Deixei para trás as minhas culpas. Lá para trás. Né? O carro ficou para trás. Ficou lá para trás. É o local. Traz com Z é do verbo trazer. Olha a diferença que existe entre eles, gente. O traz local é com S e é com acento. O traz verbo é com Z e é sem acento. Tá? Apesar de eles terem a mesma pronúncia, eles são chamados homófonos. Por que homófono? Homófono é a palavra, duas palavras que têm o mesmo som, a mesma pronúncia. Apesar de eles serem homófonos, eles não querem dizer a mesma coisa. Tá? Querem dizer coisas diferentes. Então, vamos voltar lá agora na questão. A questão diz assim. Vou colocar para baixo aqui. Isso, para ficar mais melhor para todo mundo ler. Olha só. A alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 1, 2 e 15, respectivamente, é... Bom, então a gente tem que olhar a linha lá, né, gente? Linha 1. Lá na linha 1 diz assim. Por trás da impulsividade. Gente, se é por trás, é o local. É por trás, não é do verbo trazer, é o local. Se é por trás o local, então esse trás é com S e com acento. Aí a gente elimina a letra A, elimina a letra C, elimina a letra D e fica somente com B ou E. B ou E, já eliminamos. E agora vai ficar fácil, gente, porque raiz nunca vai se escrever com Z, não existe raiz com S. Desculpe, não existe raiz com S, ela nunca vai se escrever com S. Raiz é com Z e sem acento, porque é a regra dos hiatos. Então, como não existe raiz com S, aqui a gente já podia eliminar tudo que tivesse S, mas era a letra E, né? Então, elimina lá a letra E, porque tem lá o raiz com S. Ficamos, então,
automaticamente com a letra B. Ou seja, é traz, com S, com acento, raiz, com Z e sem acento. E agora, já temos a resposta, mas igual vamos olhar. 15, por quê? Lá diz assim, jovens que não saem do quarto, não têm vida social e querem ficar só no computador devem ser investigados. Porque tais comportamentos, e aqui eu tenho um macetezinho para dar para vocês. Sempre que o porquê puder ser substituído por já que, ele é junto e sem acento. Vou colocar lá no Word para vocês copiarem. Vou colocar lá. Ó. Por quê? Porque junto e sem acento. Ele pode ser substituído por já que. Tá? Porque junto e sem acento pode ser substituído pelo já que. Exemplo. Ela veio à aula porque tinha de trazer o trabalho. Bom, veja esse porquê aí, gente, é junto, sem acento. E vejam que eu posso substituir por já que. Ela veio à aula já que tinha de trazer o trabalho. Então, esse é um macetezinho para o porquê junto, sem acento. Tá? Dá para substituir sempre? Ah, vai ter lá uma situação que vai ficar estranho, mas em 99,9% dos casos dá. Então, todas as questões que eu vi da La Salle e de outras bancas até hoje, dava, tá, gente? Então, usem esse macete. Ou seja, como é que ficou a nossa resposta lá? Ficou traz, com acento e com S. Depois, raiz, que só podia ser com Z, porque não existe raiz com S, né? E o porquê, junto e sem acento, porque eu posso substituir pelo já que. Vou colocar de volta na questão lá, para vocês verem, ó. Jovens que não saem do quarto, não têm vida social e querem ficar só no computador devem ser investigados, já que tais comportamentos podem indicar algum problema. Porque, junto sem acento, tais comportamentos podem indicar algum problema. Resposta correta, então, letra B. Professor. Diga. Aqui, ó, você falou sempre que o porquê é junto, dá para substituir por já que, né? Isso. Esse por, ele não pode ser acentuado? Não, é junto, é junto. É não, junto. Substituir por. Ah, não, tá, esse por aí não, é uma preposição. O por com acento é do verbo pôr. Tipo, eu vou pôr a comida no fogo. Eu vou pôr a comida na geladeira. O pôr com acento substitui por colocar ou botar. Tá? Com acento. O gaúcho, com acento. O gaúcho fala botar, né? Mas normalmente seria colocar, né? Vou pôr dinheiro na conta. Vou colocar dinheiro na conta. O com acento. Tá bom? Fechou? Vamos adiante. Questão número 7. A questão 7 diz assim: leia as afirmações a respeito das formas verbais empregadas no texto. A locução verbal irão oferecer poderia ser substituída pela forma simples do verbo principal do futuro do presente do indicativo, tá? Bom, vamos escrever algumas coisinhas aqui que são os conceitos importantes para vocês. Primeiro, o que é uma locução verbal? Vou escrever aqui, ó. Locução verbal. O que é? Locução verbal é quando eu tenho verbo auxiliar mais verbo principal. E, aliás, é nessa ordem, tá, gente? Tá? Primeiro vem o auxiliar e depois vem o principal. Tá? Então, quando eu tenho dois verbos juntinhos, assim, lado a lado, o primeiro vai ser o auxiliar. O segundo vai ser o principal. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, o que que diz lá? Lá diz assim: irão oferecer. Isso é uma locução verbal, gente. Tá? Eu tenho um verbo auxiliar, que é o irão, e tenho um verbo principal, que é o oferecer. Então, locução verbal, irão oferecer. Tá? O que que a questão está dizendo para nós lá? Vocês têm aí em mãos, eu só vou mostrar daqui a pouco. Ela diz assim: a locução verbal irão oferecer. Tá certo isso? Tá. Acabamos de ver. Irão oferecer é uma locução verbal. Então, a primeira parte já está correta. Esse tipo de questão a gente tem que olhar parte por parte, tá, gente?
a primeira parte, irão oferecer, está correta, tá? Agora vamos olhar a segunda parte. Poderia ser substituída pela forma simples do verbo o quê? Principal. Qual é o verbo principal, gente? É o último, tá? Qual é o último ali? O último é o oferecer. Então, o que eles estão dizendo? Que daria para a gente tirar o irão oferecer, tirar o irão e colocar no lugar dele somente o último verbo no futuro. Oferecerão. Tá? Ou seja, substituir a forma composta, que é a locução verbal, pela forma simples. O que é a forma simples? Um único verbo. Forma simples. Um único verbo, que seria o oferecerão. Então, a segunda parte está correta. Olha só. Poderia ser substituída pela forma simples, pode, do verbo oferecer, que é o verbo principal, no futuro do presente do indicativo. Ou seja, irão oferecer, vai ficar oferecerão. Qual é o tempo de oferecerão? Futuro do presente. Os dois estão no futuro, né, gente? Irão oferecer é futuro, irão oferecer é futuro, é lá na frente, né? Oferecerão também é futuro, lá na frente. Só que o irão oferecer é uma locução verbal e o oferecerão é a forma simples que tem um único verbo. Sempre que vocês ouvirem em gramática da língua portuguesa simples, simples significa um. Simples quer dizer um. Composto quer dizer dois ou mais. Então, sujeito simples tem um único núcleo, né? Verbo simples é um verbo só. Sempre que vocês ouvirem simples, é um só. Composto são dois ou mais. Ou seja, voltando lá na questão, a número 1 está correta. Vou mostrar aqui a questão. Ó. A número 1 está correta. A locução verbal irão oferecer poderia realmente ser substituída pela forma simples do verbo principal do futuro do presente, do indicativo. Tá? 2. Na frase existem muitos professor. truques. Diga. Você falou na frase, deixa eu ver, ele veio à aula porque tinha de trazer o trabalho. Não pode colocar o que, quer dizer, ele veio à aula porque tinha que trazer, não pode? Existe uma em língua portuguesa diferença entre ter de e ter que. Não tem a ver com a questão que eu estou fazendo agora, mas vou te explicar, tá? Ter de significa obrigatoriedade. Ter que significa necessidade. Tá? Então, são coisas diferentes. Ter de, necessidade. Eu preciso de. Ter que, obrigatoriedade. Não é uma coisa muito respeitada pelas pessoas em geral, mas é o que a gramática diz. Tá bem? Então, ali naquele caso ali, ela tinha necessidade ou obrigatoriedade. Era obrigatório ela levar o trabalho. Por isso que era ter de. Tá? Vamos para 2 aqui, ó. Na frase, existem muitos truques, o verbo existir poderia ser substituído pelo verbo haver devidamente conjugado. Gente, tomem cuidado com essa história do existir e do haver, tá? Por quê? Porque o verbo existir e o verbo haver, eles podem ter o mesmo sentido, realmente. Só que um vai ficar no singular e o outro vai ficar no plural, tá? Mas não é isso que a questão está perguntando. O que a questão está perguntando é, dá para substituir o existem pelo verbo haver? Dá. Como é que ficaria com o verbo haver? Há muitos truques. Tá? Então, escrevam aí na número 2, há com H, muitos truques. É isso que a questão está perguntando. Se dá para substituir o existir pelo haver. Dá sim. Tá? Existem muitos truques, há muitos truques. Tá? Lá na concordância verbal, tem que tomar cuidado, porque o verbo existir tem plural, o verbo haver não tem plural. Tá? Tem que cuidar disso. Mas aqui não é essa a pergunta. A pergunta é só se dá para substituir um pelo outro. Dá sim, sem problema nenhum. E a número 3 diz, a forma seja está no presente do subjuntivo. Bom, aqui o que vocês têm que tomar cuidado aqui, gente? Vocês têm que tomar cuidado na diferença que existe entre indicativo e subjuntivo. Por quê? Vamos colocar lá, vamos escrever lá no Word para vocês copiarem aí. Indicativo
certeza. Sempre que eu quiser transmitir certeza, eu vou usar um verbo do indicativo. Por exemplo, se eu digo, ela é estudiosa. Isso aí é indicativo, gente. Esse verbo está no indicativo. Ele está no presente do indicativo. Porque eu estou afirmando que, com certeza, ela é estudiosa. Ela é. Então, é certeza. Agora, o subjuntivo sempre vai indicar dúvida. Depois corrige o subjuntivo ali. Possibilidade. Sempre vai ser dúvida ou possibilidade. Nunca certeza. Tá? Olha a frase. Talvez ela seja estudiosa. Então, acho que vocês percebem, gente, a diferença entre o é e o seja. São bem diferentes. Quando o verbo está no indicativo, ele dá uma ideia de certeza. Ela é estudiosa. Não tenho dúvida disso. Então, indicativo, presente indicativo. Agora, se o verbo estiver com uma dúvida, se a pessoa que está falando está com dúvida, já não pode ser indicativo. Aí tem que ser subjuntivo. Talvez ela seja estudiosa. Talvez. Não estou afirmando com certeza. Existe uma possibilidade. Então, vejam que o é está no indicativo. E o seja está no subjuntivo. São bem diferentes um do outro. Tá? Lá na questão, diz assim. Vou colocar lá de novo. Ó. Lá na questão diz assim. A forma seja está no presente do subjuntivo. Correto, gente. Seja é presente do subjuntivo. Ou seja, na questão 7, todas as assertivas estão corretas. A 1, a 2 e a 3. Tudo corretinho. Resposta correta, então, letra E. Alguma pergunta nessa? Agora nós vamos ver uma questão típica da La Salle. E aí, nem disso, ela tem um pega-ratão. Típica. É típico da La Salle colocar uma frase, sublinhar determinados elementos e perguntar coisas sobre eles. Geralmente, duas coisas eles perguntam. Ou a classe, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, ou a função sintática, sujeito, verbo, objeto, adjunto, etc. Normalmente, o que a La Salle faz, né? Sublinha os elementos e pergunta ou classe ou função. E coloca esses elementos com numerais romanos, tipo o que vocês estão vendo na tela aí, ó. Outras vezes, a conversa, número 1, toma uma trilha em, número 2, que o sentimento, número 3, dominante parece, número 4, óbvio, mas nada disso. Tá? Bom, vamos ter que olhar palavra por palavra para saber a resposta. Mas olha a pegadinha aqui, gente. Esses dias eu coloquei essa pegadinha numa questão de um curso de simulado que eu estou oferecendo. Tá? Então, eu estou oferecendo 2 cursos no meu site. Um, que é resolução de 150 questões da La Salle, divididas por assunto. 10 questões de acentuação, 10... Aí é resolução de questão. Eu resolvo a questão e explico uma por uma. Já tem lá 70 e poucas questões disponíveis no site, estou gravando toda semana. Essa é uma coisa. E aí, nesse grupo aí, nessa questão aí, eu vou resolvendo questões da La Salle. No outro curso que eu tenho, que é o curso de simulados, eu mesmo elaboro as questões. E vou liberando um simulado por semana, vão ser 10 simulados, questões corrigidas também em vídeo e tal. Nesse que eu fiz, eu coloquei uma pegadinha. E um monte de gente que está fazendo o curso caiu. Um monte. Eu coloquei as assertivas 1, 2, 3... 1, 2, 3 era. E coloquei quais as incorretas. Um monte de gente errou e me mandou o WhatsApp. Professor, eu acho que está errado o gabarito. Não está errado o gabarito. O gabarito está certo. Mas eu achei uma resposta errada. Diferente. Então, tu errou. Não é o gabarito. Espera a correção que tu vai saber o que aconteceu. Aí eu mandei a correção e as pessoas começaram. Eu não tinha visto que era incorreta. Eu não tinha visto que era incorreta. Gente, tem que olhar sempre o que a banca quer. Porque às vezes a banca quer a correta ou as corretas. Às vezes a banca quer as incorretas. Nesse caso, ela quer a incorreta. Tá? No curso de simulados. Se alguém de vocês, inclusive, não está fazendo ainda o meu curso de resolução de 150 questões da La Salle ou o curso de simulado, quiser fazer,
me chama depois no Telegram ou no WhatsApp lá para se matricular, porque, gente, vale a pena. O curso de simulado custa R$20, é R$2 por simulado, para vocês terem uma noção. Isso não existe. É simbólico. E o de resolução de 150 questões está 39 para quem faz parte do grupo. Então, vale a pena chamar lá. Por que eu estou citando isso aí? Porque basta a gente mudar uma coisinha na resolução da questão que um monte de gente já erra. Por que erra? Porque não lê a pergunta até o fim. Tem que ler e tem que destacar. Vai ali e destaca aquele incorreto. Tá? Letra A. O termo 1 é o sujeito da oração em que se encontra. Correto? Corretíssimo. Vejam, o verbo é toma. A conversa toma uma trilha. O verbo é toma. Como é que a gente descobre o sujeito? Perguntando quem é que ou que é que. Que é que toma uma trilha? A conversa. Então, a conversa é o número 1, é o sujeito do verbo toma. Número 1, correta. Mas a gente não quer a correta. A gente quer a errada. Então, vamos adiante. B. Os termos 2 e 4 são preposição e verbo, respectivamente. Uma coisa fundamental, e quando eu dou aula de análise sintática, eu sempre aviso isso, gente. É fundamental vocês memorizarem as preposições. Ante, após, até, com, contra, de, gen, entre, por, para, perante, sem, sobre, trás. Tem que memorizar. Preposição se usa em análise sintática, em regência, em crase, em concordância, no monte de coisa. E o em, que está ali no número 2, é uma preposição. E parece é um verbo, né, gente? Verbo parecer. Então, a B está totalmente correta. O termo 3 é um substantivo. Claro que é. Sentimento já é substantivo natural. Natural, não precisa de nada. Além disso, tem um artigo na frente, não tem, gente? Um artigo O. Se eu coloco um artigo O na frente da palavra, automaticamente a palavra vira substantivo. Então, aquele sentimento ali é um substantivo, está corretíssimo. Letra D, o termo 4 é um verbo de ligação. Correto. O que é um verbo de ligação, gente? Vamos colocar no Word lá para vocês escreverem. O que é um verbo de ligação? Vou colocar aqui, ó. Verbo de ligação. Liga o sujeito a uma característica ou estado do sujeito, que se chama predicativo do sujeito. Tá? Então, todo verbo de ligação faz isso aí que está na tela, gente. Ó. Ele liga o sujeito a uma característica ou a um estado do sujeito. Tá? Exemplo, usando aquele verbo parece lá. Meus alunos parecem muito dedicados. Esse é o típico verbo de ligação, gente. Por quê? Porque eu tenho número 1 e número 2 aqui, ó. Vou botar o 2 aqui. Os seguintes elementos. O 1 é o sujeito. O 2 é característica do sujeito. Ou seja, predicativo. Quando eu digo que meus alunos são dedicados, gente, isso é um adjetivo que eu estou colocando para eles. É a qualidade deles, é a característica deles. Eles poderiam ser desligados, poderiam ser negligentes, poderiam ser vagabundos, mas não são. Eles são dedicados. Esse dedicados é o estado do sujeito, é a característica do sujeito, então é um predicativo. É por isso que esse parecem aqui, ó, é um verbo de ligação. Ele é um verbo de ligação porque ele cumpre o papel de um verbo de ligação, que é ligar o sujeito, meus alunos, à característica do sujeito, que é muito dedicado. Tá? Bom, voltando lá na questão, o que a questão dizia? A questão dizia assim, o termo 4 é um verbo de ligação. É, porque diz, o sentimento dominante é o sujeito. Parece óbvio. O que é óbvio, gente? É uma característica do sujeito. É uma característica do sentimento dominante. Então, esse parece aí é sim um verbo de ligação. Só restou a letra E, né, gente? A letra E diz assim, o termo 1 funciona como complemento do verbo da oração em que se... Só pode estar errado, né, gente? Que a gente já viu que o 1 é sujeito.
Se o um é sujeito, ele não pode ser complemento, gente. Escrevam aí onde diz complemento. Escreve aí. Complemento é objeto ou predicativo. Escreve aí. Complemento, 2 pontos. Objeto ou predicativo. Quando diz complemento, gente, complemento é isso. Ou é objeto direto, objeto indireto, ou é um predicativo do sujeito. Sujeito não pode ser complemento. Sujeito é sujeito. Complemento é complemento. São coisas diferentes. Por isso, a resposta correta é a letra E, porque é a única errada. Não tem outra errada. Alguma pergunta nessa questão? Vamos à 9. A 9 é de crase. Lá diz assim. É bem provável... E aí tem o texto e diz, é com crase ou é sem crase? Tá, vamos lembrar de algumas coisinhas de crase aqui, que vocês vão ter de lembrar lá no dia da prova de vocês. Vamos lá. Primeira característica, gente. Crase. Só para palavras femininas. Somente se a palavra for feminina, ela vai poder ter crase. Tá? Ou, vamos voltar aqui um ou, ó. Ou pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. O aquele, o aquela e o aquilo, eventualmente, podem ter crase também. Tá? Então, para que serve a crase? A crase só pode ser usada antes de palavra feminina ou no aquele, no aquele, no aquilo, eventualmente. Só. Não existe outra possibilidade de crase em língua portuguesa. Tudo que não seguir isso aí está fora. Tudo que não for palavra feminina ou não for aquele, aquela e aquilo, não pode ter crase. Não pode. Tá? Bom, mas e se a palavra for feminina, ela sempre vai ter crase? Não. Nem sempre. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar por uma masculina. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu sempre me refiro melhor aluna. Tá? Então, faz de conta que essa aí é a questão da prova. Faz de conta que essa é a frase da prova. Tá? Eu sempre me refiro a melhor aluno. E a prova está me perguntando se essa lacuna aqui tem que ser preenchida por A com crase ou A sem crase. Bom, melhor aluna é feminino, gente? Claro que é. Melhor aluna é feminino. Eu posso substituir por melhor aluno, que é o masculino. Se ao substituir por melhor aluno der ao, é porque vai ter crase. Que é o que acontece aí. Eu sempre me refiro ao melhor aluno. Ao substituir melhor aluna por melhor aluno, que é o masculino, deu ao no masculino. Se der ao, a gente diz que se latina. Se fizer ao, né? Se latir. Se fizer ao no masculino, é porque tem crase no feminino. Então, ó, a melhor aluna é com crase. Esse é o método que a La Salle usa em suas questões. Pegar a palavra feminina, trocar por uma masculina para ver se vai dar crase ou não. Se der crase, é porque deu ao no masculino. Se não der ao no masculino, não tem crase no feminino. Por exemplo, eu sempre chamo melhor aluna. Tá? Mesma situação, só que agora eu vou substituir melhor aluna por melhor aluno. Como é que vai ficar a frase? A frase vai ficar assim. Eu sempre chamo o melhor aluno. Ah, daí não tem crase. Se deu o, não tem. Só vai ter crase se ficar ao. Só se der ao. Se não der ao, não tem crase. Tá? Essa é a regra geral. Além disso, tudo que não for feminino, vocês automaticamente têm que eliminar. Tudo que não for feminino, tudo que for verbo não é feminino, elimina. Palavra masculina, elimina. Qualquer coisa que não seja feminino, tira já na hora, descarta na hora, tá? Mas esse A, então, não teria, professor? Ah, e na hora de digitar ele corrigiu sozinho. Ó, agora sim, ó. Obrigado, tá? Esse Word é assim, ele corrige meus traços. Eu escrevo de um jeito, ele vai lá e taca de outro.
né? É triste, mas é sem crase, tá? Obrigado por avisar, senão ia ficar registrado ali com crase. Eu sempre chamo a melhor aluna, só artigo, porque ao substituir ficou o melhor aluno, tá? Usem essa metodologia, ela é a que a La Salle usa, tá? Antes de hora, sempre vai crase, pergunta aqui da Camila, exceto após preposição. Se for a hora do relógio, hora marcada pelo relógio, 14 horas, 15h37, 16h97. Até porque hora é feminino, tá? Então, sempre vai crase, exceto após preposição. Após preposição, não se coloca nunca crase, tá? Vamos voltar lá na questão, ó. Aquela questão, ela trata praticamente de tudo, quer ver? Olha só, diz assim na questão, ó. Primeira lacuna, linha 6. Na linha 6 diz assim, tantas outras configurações compõem núcleos que podem até fugir à idealização. Idealização é feminino, gente. É a idealização. Vou trocar por masculino. Ideal. Que podem até fugir ao ideal. Fugir ao. Então, vai ter crase na primeira. Se a primeira vai ter crase, a gente já elimina a letra E. Letra E, ó, descarta, porque a letra E está sem crase. Tá? Depois, que podem até fugir à idealização feita pela sociedade, mas, aí tinha uma palavra lá no texto que eu não lembro mais qual é que é. Plenas condições de obter sucesso na educação de crianças e jovens sob sua responsabilidade. Tá? Agora, linha 8, ó. Um lar que, eu não me lembro também, pai e mãe não é garantia de atenção à criança. Tá? Atenção à criança. Bom, criança é feminino? É feminino. Vamos trocar por masculino, menino. Atenção ao menino. Ao, então deu crase também. Então, a segunda lacuna também é com crase. Agora reduziu, né, gente? Agora ele ficou com A ou com B. Porque as duas primeiras lacunas estão com crase, então ou é A ou é B. Depois, linha 14. A linha 14 diz assim, aprendem a identificar. Impossível ter crase, porque crase é só para palavras femininas e verbo não é feminino. Verbo é verbo, verbo não tem gênero. Então, antes de verbo, não pode ter crase, que é bem comum as pessoas colocarem crase antes de verbo, não tem. Então, a identificar ficou sem crase. O que dá a resposta correta, a letra B. Então, lembrem, só antes de feminino, ou aquele, aquela e aquilo. Se vai ter crase, é porque ao trocar pelo masculino deu ao, tá? E, além disso, para vocês não esquecerem, vou dar mais um macetezinho aqui. Vou colocar no Word aqui para vocês copiarem, que é o seguinte. A La Salle usa muito isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A no singular. Palavra no plural. Não há crase nem há pau. Se o a estiver no singular e a palavra no plural, não há crase nem há pau. Exemplo. Refiro-me a pessoas estudiosas. Não pode ter crase. Totalmente sem crase. Por quê? Percebam que o a está no singular, mas pessoas está no plural. Eu criei esse versinho, guarda esse versinho aí. A no singular, palavra no plural, não há crase nem há pau. Não interessa o que a palavra é. Ela pode ser feminina, mas não interessa. Se o a estiver no singular e a palavra estiver no plural, não há crase nem há pau. Por isso que refiro-me a pessoas estudiosas, não pode ter crase. Tá bem? Perguntas aí, gente, sobre essa questão de crase? Não? Deixa lá para a gente copiar. Aí eu volto lá daqui a pouco, já volto. Tá lá no Word, a gente pode copiar. Vamos na questão 10, gente. Essa questão 10 é muito comum de cair em provas da La Salle. E a imensa maioria das pessoas não sabe resolver. Aliás, se vocês forem fazer prova da Fundatec, ou se forem fazer prova da Legale, ou se forem fazer prova da Objetiva, vai cair também. Essas bancas aqui do Rio Grande do Sul, todas elas colocam esse tipo de questão aí. Olha só o que a questão diz. As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas a literatura científica converge para a ideia de que estamos diante de uma condição fruto de uma complexa interação entre genes e ambiente. Ao passar a palavra causas para o singular,
quantas outras palavras deverão obrigatoriamente ser alteradas. Questão típica, gente. Pede para passar uma palavra do singular para o plural ou do plural para o singular, ou substitui a palavra do texto por outras palavras e pergunta quantas outras vão sofrer ajustes para fins de concordância. Bom, vou mostrar aqui no Word, aí a colega já aproveita para copiar aquela outra parte, né? Vou mostrar aqui no Word como que a gente resolve essa questão. É sempre do mesmo jeito. Sempre. Então, vamos colocar aqui, ó. O nome disso aí, gente, é concordância verbo nominal. Esse é o nome, tenho muita tá? dúvida, prof, com relação a essas questões, eu não consigo resolvê-las. Ah, mas agora vai. Agora tu vai matar a pau, nunca mais vai errar, tá? Pode ter certeza disso. Amém. Vai, ó, amém. Vai, ó. Põe a tua cabeça, tu vai acertar agora e não vai errar mais. Com as dicas que eu vou dar. Quais são as dicas? Número 1. Não contar a palavra citada na pergunta. Da palavra que foi citada na pergunta não deve ser contada. Nesse caso aí, qual é que era a palavra mesmo? Vamos ver. Vocês têm o Word aí, mas eu tenho que o documento, mas eu tenho que olhar aqui. Era a palavra causas, tá? Nesse caso, a palavra causa. A palavra causas não vai ser contada na contagem final. Aquilo que eles citarem na pergunta, não conta. Nesse caso, causa. Se eles tivessem citado as causas, o as também não contaria. Não conta a palavra, ou as palavras, né, citada na pergunta, tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica, só alterar o que for obrigatório para a... Opa, ó, viu como o Word é desgraçado? Me tacou um acento no para aqui, que nem existe mais, ó. Word dos infernos. Só alterar o que for obrigatório para a frase não ficar errada. A tendência do pessoal é começar a tocar tudo no plural. Ei, vamos mudar tudo. Vamos lá. No fim dá 16 palavras e nem tem alternativa com 16. É pessoa de desespero. Não precisa entrar em desespero. É só não contar o que não precisa contar. Vai lá e mexe naquilo que for obrigatório. O que não for obrigatório, deixa quieto. Deixa em paz. Essa é a segunda dica. Terceira dica. Observar os limites das mudanças. Que pode ser frase, pode ser período e pode ser parágrafo. Gente, cuida sempre isso aí, tá? Porque tem questões que eles dizem assim, ó, quantas outras palavras da mesma frase. Aí tu olha só naquela frase ali. Se eles disserem período, é a mesma coisa que frase. Período é a mesma coisa que frase. Então, tu olha só o período, só aquela frase ali. Mas se eles disserem parágrafo, é o parágrafo todo. Então, tem que olhar tudo, para ver quantas outras palavras obrigatoriamente vão ser alteradas. Eu vi uma questão da La Salle uma vez, eles colocaram duas palavras numa frase e colocaram uma na outra frase. E a maioria errou porque não contou da outra frase, parou de contar no fim daquela frase lá. Então, se eles disserem parágrafo, é para contar tudo. Tá? O parágrafo inteiro, certo? Então, gente, essas são as 3 dicas, ó. Vamos lá. 1, não contar a palavra citada na pergunta. A não ser que eles digam assim, incluindo a palavra. Ah, bom, mas se eles dizem incluindo, é para incluir. É óbvio, mas ela sabe que nunca fez isso. Então, é provável que não faça. 2, só alterar o que for obrigatório para a frase não ficar errada. Não sai mudando tudo. Só mexe naquilo que for fundamental. Tá? E 3, cuida se eles querem na frase, se eles querem no período, se eles querem no parágrafo. Cuida isso. São só esses 3. Ou frase, ou período, ou parágrafo. Tem que ser um deles. Se eles não disserem nada, se disserem assim, quantas outras palavras, aí tu olha o parágrafo inteiro, que pode ter pegadinha na história aí. Tá? Se disserem assim, só quantas outras palavras sofreriam ajuste, aí tu olha o parágrafo. Porque é provável que tenha um pega-ratão nessa história aí. Tá? Vamos resolver aquela questão lá? Vamos lá. Usando essas 3 dicas, tá? Vamos de novo. As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas a literatura científica converge para a ideia de que estamos diante de uma condição fruto de uma complexa interação entre genes e ambiente. Ao passar a palavra causas para o singular, quantas outras palavras deverão obrigatoriamente ser alteradas? Vamos lá. A é a primeira, gente. Que o A não foi citado na pergunta.
Só citaram causas. Então, o A conta, porque o as virou A. Então, já é uma que conta. A é a primeira. Causa não conta, porque foi citada na pergunta. A causa do autismo ainda é... Olha o são virando é aí, gente. Ó. Ainda é desconhecida. Até aí, 3 palavras. O A, o são que virou é, e o desconhecidas que virou desconhecida. 3 palavras. Mas vamos continuar. Mas a literatura científica converge para a ideia de que estamos diante de uma condição fruto de uma complexa interação entre genes e ambiente. Não mudou mais nada. Nada mais tinha a ver com as causas. Então ficaram só 3. O A, o são que virou é, e o desconhecidas que virou desconhecido. 3 palavras, resposta correta, letra C. Perguntas nessa questão? Repete para mim, faz favor. Repete qual parte? É o comecinho. Isso. Então, ó, A é a primeira. Tá. Causa não conta, do autismo não conta, ainda não conta. É a segunda. E desconhecida é a terceira. Só 3, o resto não muda nada. O resto continua igual. Só 3 palavras. Mas tem que ir até o fim, gente. Vocês viram que eu fui até o fim, né? Perceberam que eu fui até o fim? Porque a frase não acabou no desconhecidos, a frase continuou. Então tem que ir até o fim, só que depois não tinha mais nada. Então eu parei de contar no desconhecido, que virou desconhecido. 3 palavras é a resposta correta. Usem essa mesma fórmula sempre que essa questão cair. Prof, por que genes não ficou gene, entre gene e ambiente? Por que tu mudou, gene? Não, estou lhe perguntando por que... Não, eu não mudei, eu estou te perguntando... Mas a minha pergunta é, por que mudaria gene? Não tem motivo. Gene não tem nada a ver com a palavra causa. É para mudar só aquilo que for obrigatório. Gene não tem nada a ver com causa. Nada. Tá? É outra palavra, é outra oração. Só se repetisse uma ideia que tivesse a ver com causa. Mas genes é outra ideia. Por isso que não é para mexer. Só é para mexer naquilo que for necessário. O que é necessário aqui? O A. Porque se eu colocar as causas, já está errado, né? As causas. É assim que as pessoas falam, inclusive, de passagem, né? As causas disso aí eu não sei. Todo mundo fala assim, mas está errado, né? Então, o A eu sou obrigado. O são eu sou obrigado, porque o causas são, mas causa é. E desconhecidas eu sou obrigado, que desconhecidas é plural, causa está no singular, desconhecida. Mas o resto não tem nada a ver com causa. Então, no resto eu não mexo. Deixo exatamente assim como está. Ah, eu entendi, é porque eu não tinha me lembrado que a gente, quando termina uma frase, aí tem para iniciar outra. É só naquela primeira frase. Sim. Isso que o senhor está explicando? Ah, tá. Não é por causa disso. Não é por causa da frase. Porque o gene está na mesma frase, Joel. Mas qual é a relação? Prof, tipo aqui, peraí, deixa eu tentar explicar para o senhor o que eu entendi. Você está pensando em oração, tá? A primeira é uma oração e depois do mas é outra oração, não é frase. Eu entendi o que tu quer perguntar. Mas a gente tinha que olhar a segunda oração também. Porque a segunda oração está dentro da frase. A gente tem que olhar até o fim da frase, pelo menos. Tá? Não é porque mudou de oração. É porque gene não tem nenhuma relação com causa. Não tem. É como se eu dissesse assim, ó. A Joelma e seus filhos. Tá? Se eu mudar seus filhos para o singular, a Joelma continua no singular. A Joelma e seu filho. A Joelma não tem nada a ver com filho. A Joelma é a Joelma, os filhos são os filhos. Tem? Então, genes não tem relação com a palavra causa. É outra ideia, é outra palavra, é outra situação. Só é para mexer naquilo que tiver relação, aquilo que tem a ver. Se não tem a ver, não mexe. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Não? Pessoal, fechou o tempo e fecharam nossas questões também, né? Tá. Não, professor, eu me confundia nessa relação aí, de quantas palavras, de que palavras eu tinha que atuar, que mexer ali. Só naquelas que têm a ver com causa. Ah, tá. As que não têm a ver com causa, tu não mexe. Aquelas que têm relação com a palavra causa. Se não tem relação com a palavra causa, não mexe. É assim, vai ser sempre em todas as questões. Se tem relação com aquela palavra que eles mandaram mudar, mexe. Se não tem relação, não mexe. Deixa assim.
Ah, tá. Eu acho que ficou mais complicado para mim e para as amigas, porque assim, como a gente está com a frase que as causas e tá toda a frase, a gente ficou assim, se Gene está dentro da frase, começou com causa, a gente pensou assim, então vamos mudar todas, porque tá no Qual conjunto foi a da primeira, frase. qual foi a primeira dica que eu dei lá? Dica número Não, 1. prof, eu entendi a tua dica, só que para nós que estamos começando não, estamos relembrando, fica meio complicado, entendeu? Não, mas não é Eu não entendi complicado, muito Joelma, não é bem. complicado, não é complicado. Tem que pegar a ideia. A ideia é, só mexe naquilo que tiver relação. Pensa em ti. Pensa em ti. Tu tem relação com o teu vizinho, alguma relação? Não, é tu na casa e o vizinho na outra casa. Se eu disser assim, a Joelma e seu vizinho, tá? Se eu passar a Joelmas, eu sou obrigado a passar o vizinho para o plural? Não, porque não tem relação. Joelma é Joelma, vizinho é vizinho. Causa é uma coisa, gene é outra, elas não têm relação entre si. São duas ideias totalmente diferentes que não têm relação na frase. Se não tem relação na frase, não é para mexer. É só para mexer no que for necessário, para a frase não ficar errada. Se tu mexer em a causa e mantiver genes no plural, a frase fica errada? Não fica. Fica correta igual. É só ler a frase ali, ó. Quer ver? Ó? A causa do otimismo ainda é desconhecida, mas a literatura científica converge para a ideia de que estamos diante de uma condição fruto de uma complexa interação entre genes e ambiente. Veja, a frase continuou correta. Se a frase continuou correta, não tem nenhum motivo para eu mexer na palavra genes. Eu só mexo naquilo que for necessário para a frase não ficar errada. Tá bem? O negócio é vocês treinarem, tem que treinar. Pega essas questões aí da La Salle, desse tipo aí, e faz várias. Vocês vão ver que vai dar sempre a mesma coisa. Tá bem? Ô, professor, Pessoal, uma pergunta com relação... na verdade, não tem relação com a nossa aula de hoje. A parte de interpretação de texto, nós vamos ter lá para o final? Tá falando do curso? É. Sim. Lá no fim, é o último assunto. Tá? Tá bom, tá bom. Pessoal, fechou nosso tempo, fecharam. Obrigada, prof. Ótimas explicações. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Semana que vem eu farei outra, mas aí não é direcionada para a prova de São Leopoldo nem La Salle, tá? Eu vou fazer uma sobre redação. Porque tem muita gente que vai fazer o concurso de Porto Alegre para professor e tem redação, da PGE que tem redação. Então, eu vou fazer outra na semana, agora, domingo que vem, sobre redação. Se tiverem interesse em fazer, se inscrevam lá também, tá? Tchau, professor. Vocês. Oi. Deixa lá para de copiar. Oi? Uma parte lá no Word. A parte do Word? É. Ah, tu quer que eu deixe copiando? Só tira uma foto, que depois Isso. tu faz assim que eu Aí, fiz, ó. eu tiro uma foto. Isso, tira uma foto e depois copia. Para aí, deixa eu só mostrar lá. Tchau, meninas. Tchau, prof. Tchau. Tchau, até. Ah, boa noite. Pode descer. Não tem mais nada depois. Esse aí é o fim. Aí aquela parte, ao passar a palavra, causas, que o senhor Mas isso tinha... estava aqui. Isso aí foi só falado, não foi escrito. Ah, tá. Tá bom, então. Tá bom? Obrigado. Nada, tchau. Tchau. Boa noite.